Muito bom. Então, vamos dar por aberto o nosso painel de debates. Eduardo Cabreira, com você. Obrigado, Milena. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Mazars Fórum 2020, um conjunto de webinários que a gente desenvolveu especialmente para vocês, para a gente poder debater assuntos que nós julgamos importantes nesse momento que a gente está vivendo. O tema de hoje é Repense o seu negócio, terceirização e transformação digital. É um tema um tanto quanto denso, mas um tema extremamente importante no momento que a gente está vivendo. Para debater esse assunto, eu convidei alguns amigos que são expoentes no mercado, que poderão ajudar a gente a entender um pouquinho da importância da terceirização, a importância da transformação digital no momento de hoje. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas ao meu amigo Rogério Panessa, sócio da Deloitte, empresa líder na área de BPO no Brasil. Vandic Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios, com formação economista, vai poder nos dar uma visão bastante ampla sobre as perspectivas que nós temos e também a visão dele sobre terceirização e transformação digital. Os meus sócios, o Iper Gomes dos Santos, sócio líder da área de consultoria, o que a gente chama de consultoria digital, ou seja, quem pensa e quem pratica a consultoria digital dentro da Mazars. E Ricardo Rosati, sócio líder de BPO no Brasil, também junto comigo, meu sócio, que vai ajudar a gente a discorrer e a tocar alguns assuntos que acho que são de extrema importância nesse momento que a gente está vivendo. Bom, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, ou seja, sobre o tema de terceirização. A terceirização é algo que a gente já conhece há muito tempo no Brasil e no mundo, algo que já se praticava e continua se praticando em empresas de todo e qualquer tamanho, e a gente sempre se debate qual a importância do processo de terceirização no contexto dos negócios. E a gente sempre se deparava com algumas situações onde muitas das empresas e empresários, não é, tinham dificuldade em enxergar a terceirização como algo benéfico, uma porque o empresário sempre teve a preocupação de ter as informações protegidas dentro da sua organização, as pessoas ao alcance no momento que ele precisa para gerar a informação necessária, não é? Ou seja, informações confidenciais, não é? Que a gente fala de números, resultados, impostos, folhas de pagamento, movimentos financeiros. E uma não desculpas, mas uma das justificativas que o empresário sempre adotou para não seguir com o modelo de terceirização sempre foi isso. Eu prefiro ter tudo dentro da minha casa, porque dentro da minha casa é tudo mais seguro, não é? Eu consigo ter a informação na hora que eu quero e eu salvaguardo as informações da forma que eu melhor entendo. E essa pandemia, né, que veio com o Covid, como consequência o confinamento, todas as empresas, não é, de forma geral, evidentemente uma ou outra não entrou no mesmo contexto, mas todas as empresas tiveram que colocar os seus funcionários em home office. Ou seja, tiveram que caminhar para trabalhar em casa e aí se depararam com diversas situações que até então não viviam, né? Que é como que eu faço agora? A informação já não está ao alcance da minha mão. Ou seja, eu já não vou no segundo andar ou no terceiro andar, eu vou no outro prédio e vou buscar as informações. Ela está distante. E aí a gente está vivendo um cenário totalmente diferente do que a gente viveu e estamos debatendo justamente isso e qual a importância de um processo de terceirização nesse contexto e transformação digital, que são duas coisas que caminham juntos. E para começar esse debate, eu queria convidar o Ricardo Rosati a responder algumas perguntas que vai ajudar a gente a entender um pouquinho o processo de terceirização e a importância dele. Então, Rosati, primeiro eu gostaria que você fizesse uma apresentação muito rápida, né, do que é a terceirização dentro da Mazars. E aí as perguntas são o seguinte:
qual, no seu ponto de vista, é o momento mais adequado para a empresa pensar em terceirizar as suas atividades de contabilidade, fiscal, folha, financeiro? Nesse contexto, quais aspectos o empresário deve levar em conta para terceirizar as suas atividades? E, por fim, quais foram os desafios e aprendizados nesse processo de home office? É algo muito amplo, a gente pode repetir depois nas perguntas, mas eu queria que você traçasse um panorama sobre o aspecto dessas três questões, que é qual é o momento adequado em se pensar em terceirização, quais aspectos o empresário deve considerar para terceirizar suas operações, e já no contexto de pandemia, não é? Ou seja, quais são os aprendizados que nós tivemos em relação ao home office nesse momento? Bom, Edu, boa noite a todos. Eu agradeço aí o convite para participar com todos vocês. Falando um pouquinho da Mazars e da nossa experiência de mercado com relação à terceirização, nós somos um dos principais players de mercado no provimento de serviços de terceirização da atividade contábil, fiscal, no seu âmbito de financeiro e tesouraria, como também no processamento de folha de pagamento, né, os serviços relacionados à movimentação de pessoal, nossos serviços também de burocracia, né, do tratamento da burocracia com relação ao paralegal e também na gestão de contratos, além também de implementarmos sistemas e processos aderentes a essas atividades relacionadas que eu acabei de citar. Então, a gente tem tido aí muito sucesso no provimento desses serviços, estamos aí há muitos anos aqui já atuando e temos aí cerca de mais de 500 profissionais executando esses trabalhos em mais de 450 clientes nas diversas regiões do Brasil, espalhadas principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, atividades no interior de São Paulo, em particular em Campinas, além dos nossos escritórios de fomento e de atividade em Curitiba, que representam aí essa nossa abrangência e capilaridade dentro do território brasileiro. Bom, com relação às perguntas, eu acho muito apropriado, né, esse momento a gente debater e discutir certos aspectos que a terceirização propriamente pode colaborar com as empresas e com o atingimento dos seus resultados. Quando você pergunta o momento da terceirização, eu posso colocar uma resposta muito ampla, mas eu acho que eu vou dar mais do que propriamente responder o momento, colocar os elementos principais que sujeitam a uma decisão nessa linha de pensamento. A gente fala muito, quando você terceiriza um serviço, você fala muito da questão da escalabilidade, ou seja, se você tem escala suficiente para produzir aquela informação ou aquela atividade. Por quê? Porque se você não tem escala, você é obrigado a manter uma estrutura funcional extremamente pesada, porque ela requer uma qualificação muito ampla e muito profunda, e se você não tiver essa escala, você não vai ter a viabilidade de retorno daquele investimento. Então, a primeira palavra que se fala é escalabilidade, ou seja, ter escala suficiente para manter essa estrutura. E se você não tem, você certamente uma boa decisão, uma decisão acertada é você terceirizar com profissionais e empresas qualificadas para que façam aquela atividade no retorno que você espera. Falando um pouquinho do Brasil e da América Latina em particular, mas do Brasil, nós somos uma região de middle market, né? Então, quando você fala aonde é mais apropriado terceirizar, as empresas pequenas e médias, que são aquelas que estão focando o fomento do seu negócio e no desenvolvimento, naquela maturidade, elas certamente precisam dessa parceria. Por quê? Porque colocar esse investimento, essa estrutura muito cara e muito pesada, sem a escala necessária, só vai trazer e concorrer muito com o core do negócio. Então, colocar para fora todas essas atividades relacionadas ao back-office, né, estruturado, vai dar certamente uma vantagem para essa companhia em termos de qualificação, de qualidade das atividades e certamente uma viabilidade financeira, né? E por fim, eu acho que para dar um título de exemplo prático, né,
nós temos aí diversos clientes inseridos num mercado muito amplo, e alguns clientes me ligaram nessa pandemia e falaram: Rosati, eu preciso que você me ajude, porque, infelizmente, né, em função da pandemia global, né, várias atividades sofreram uma retração muito grande, uma retração econômica muito forte que obrigaram que muitas empresas desmobilizassem os seus times e algumas estruturas funcionais de apoio do negócio. E onde que você vai buscar essa capacidade? Empresas especializadas no ramo. Então, muitas empresas nos procuraram, buscando soluções para que a gente pudesse dar essa sustentação imediata e, com isso, fizéssemos com que pudéssemos manter os negócios desses clientes devidamente amparados e suportados pelos nossos serviços profissionais. Então, de novo, para finalizar essa pergunta, a questão da escalabilidade voltada à diluição do investimento, ela certamente vai ser uma vantagem comparativa em relação a se manter internamente isso e para o seu negócio uma vantagem competitiva fundamentalmente. Quando você fala dos aspectos do empresário, eu acho que, na mesma linha, os recursos de investimento, eles são escassos, né? E quando você tem uma certa competição, quando você tem um certo recurso, onde você vai colocar investimento no seu negócio, no core do seu negócio, e ao mesmo tempo você tem que manter o seu back no mesmo nível de capacidade, de qualificação, de entrega, porque não adianta você ter um descompasso entre aquilo que você vende e aquilo que você gerencia. Se você tiver uma competição de recursos, certamente isso vai ser uma desvantagem competitiva para você. Então, quando você olha com a sua capacidade de investimento, terceirizar aquelas funções que propriamente demandam um investimento, mas que vão concorrer com o investimento do core, você terceiriza e mantém foco direto no seu negócio. E é esse o papel que a gente faz, né? Além de terceiro, né? Nem terceirizar atividades. A terceirização das atividades funcionais, ela vai muito além de simplesmente dar ao especialista a capacidade de execução, mas também apoiar o empresário nesse sentido, porque você dá qualificação, você dá infraestrutura, você dá tecnologia, você faz toda essa funcionalidade com com um dispêndio financeiro muito claro e permite que o empresário desenvolva o seu negócio. Esse é o nosso papel. Nós conseguimos, ao longo desses anos, apoiar grandes empresas no fomento de mercados e, com isso, dar condições para que eles pudessem focar no negócio. Focar no negócio não é só dedicar tempo ao negócio, mas sim direcionar os seus investimentos, ou a maior parte dos seus investimentos ao negócio, e deixar para o especialista aquela outra parte na qual você não vai dar tanta atenção, mas que você necessita de estar no mesmo nível. E, por fim, Edu, quando você fala dos desafios do home office, essa é uma coisa extremamente interessante, né? Muita gente me ligou, tem clientes que me ligaram, notadamente clientes internacionais, que têm aquela preocupação com relação aos planos de contingência globais, e eles me falaram assim: poxa, Rosati, você tem um plano de contingência? Haja vista que eu presto serviço para ele, né? Eu, como terceiro, sou extensão do meu cliente. Então, quando ele me pergunta se eu tenho um plano de contingência, a minha resposta foi: eu sou o seu plano de contingência. Ou seja, ele depositou em mim toda a confiança e da execução do trabalho. E, portanto, a gente saiu muito bem. E respondendo diretamente à pergunta, por que nós nos saímos muito bem? Todas as empresas, sejam elas usando serviços terceirizados ou tendo internamente o seu trabalho executado, só se sairiam bem se elas tivessem um nível de digital suficiente para poder acampar esse desafio, para poder responder a esse grande desafio. As empresas que estão, como a nossa, preparadas para trabalhar remotamente, que detêm metodologia, processos bem estruturados, totalmente integrados e que possuem sistemas e, notadamente, ferramentas digitais que permitem o funcionamento regular dos seus processos, não tiveram nenhum impacto. Quando nós desmobilizamos, fechamos, entre aspas, os nossos escritórios,
Passado poucos dias, porque nós despendemos poucos dias, não foi nem uma semana para que a gente conseguisse movimentar todo um contingente de centenas de pessoas, eu chamei o meu time e falei assim, a parte mais fácil foi feita. Por quê? Porque desmobilizar uma equipe daquele tamanho e colocar em suas residências, pelo nível de digital que a gente já possui, ou seja, a transformação que a gente já obtém, foi a parte mais fácil. A parte mais difícil é você manter todo esse processo integrado e o controle da sua operação. Para quem já é digital como nós, o desafio foi muito fácil. Nós trabalhamos muito mais no processo de humanizar, já que toda a parte de ferramentas e sistemas e processos já estão devidamente implantados em funcionamento e nossos profissionais já estão acostumados a trabalhar com a mobilidade, né? Nós já prestamos serviços remotamente. Por que não trabalharmos, então, no home office? Mas as empresas que não estavam e não estão preparadas no mundo digital, elas trouxeram ou elas apresentaram uma dificuldade mais ampla. E por quê? Porque elas precisam se adaptar ao mundo moderno, não só para fazer frente ao Covid-19, que ele vai passar, mas sim para que você possa enfrentar a demanda atual que o mercado e que a economia presente global nos impõe. Então, eu acho que é isso, eu acho que foi um grande desafio, um desafio que a gente passou muito bem, está passando muito bem, e, para finalizar, eu acho que um grande papel de tudo isso, falando em processo, tecnologia, sistema, ferramenta, tudo aquilo que acampa o mundo digital, a gente não esqueceu das pessoas. A gente humanizou o processo, nós mantivemos os nossos treinamentos, nós mantivemos os treinamentos na nossa liderança para que essa liderança tivesse suportada e humanizasse o processo que está totalmente digital. Juntando tudo isso, realmente a gente conseguiu desenvolver aquele que é a razão da nossa existência, que é o nosso cliente, um serviço de alta qualificação e entrega. E, graças a Deus, a gente tem uma avaliação muito positiva. Eu acho que isso fecha o contexto daquilo que embarca aí todo esse desafio que a gente vem passando. Tati, obrigado. Acho que a sua exposição foi bem clara. Gostaria de lembrar aos participantes, se vocês tiverem algumas questões, por favor, enviem para a gente vai tentar responder no momento adequado, e caso a gente não consiga responder em função do tempo, nós responderemos depois a todos sem falta nenhuma. Bom, nesse contexto, eu gostaria de passar a palavra ao Rogério Panessa, e o Panessa ele vai se apresentar, acho que é importante. O Panessa é sócio da Deloitte, a empresa líder na área de terceirização de processos, não é uma empresa parceira já há muito tempo, e sou um amigo do Rogério também há muito tempo. Eu gostaria de ouvir a opinião dele, não é? Primeiro, Rogério, quais os impactos o confinamento trouxe ao BPO? Ou seja, o Rosati deu uma passada, ou seja, não foi fácil, mas o que você percebeu? Né? Quais os impactos que aconteceram nessa mudança e justamente na terceirização, que a gente está acostumado a lidar com um contingente gigantesco, está lidando com ele o dia a dia, sob pressão. Eu gostaria de já colocar outras questões que você quiser respondesse no contexto, que é, nesse processo todo que a gente vê de confinamento, o empresário já não tem a sua contabilidade ali à sua frente, à sua mão, quando ele quer. Ou seja, do seu ponto de vista, quais oportunidades se abrem a partir desse momento? Você acha que o empresário vai revisitar as suas estratégias em relação a isso? Vai dedicar mais tempo ao core, como o Rosati mencionou? Então, eu queria que você tecesse seus comentários a partir dessas perguntas e também tem o tempo necessário para falar um pouquinho sobre a Deloitte, acho que é importante que o pessoal conheça, e sobre outros aspectos que você julgar importante. Acho que tem que abrir o seu... Aí. Agora abriu. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande participar dessa discussão.
O Eduardo e o Rosati são amigos já de muitos anos, algumas décadas aí, e a Mazars sempre foi um grande parceiro nosso aqui da Deloitte. A gente sempre trabalhou de maneira muito complementar, sempre enxergou na Mazars uma empresa que nos ajuda a elevar o nível da prestação de serviços de outsourcing no Brasil. Como o Eduardo disse, eu sou sócio-líder da prática de outsourcing aqui no Brasil. Nós temos aproximadamente 24 anos em que nos dedicamos a essa atividade aqui. A Deloitte está um pouco mais de 100 anos no Brasil. O outsourcing da Deloitte no mundo, nós somos aproximadamente 8 mil pessoas em 136 países. E essa é a razão da existência dessa nossa prática, como disse o Rosati. Nos posicionarmos de forma estratégica para ajudar os nossos clientes a viabilizarem essas questões relacionadas principalmente às atividades de back-office. Indo um pouco para as perguntas que você colocou, Edu, eu diria que acho que os principais impactos que esse confinamento trouxe foram o de acentuar a velocidade dos acontecimentos, foi de aumentar a latência das eventuais vulnerabilidades e desafios que cada negócio tem e de questionar a capacidade de adaptação de todos os negócios. Então, eu acho que todo mundo foi capaz de receber no WhatsApp aquele meme que diz quem foi o principal agente da transformação digital na sua empresa, o CEO, a área de tecnologia ou o Covid-19? Sem dúvida nenhuma foi o Covid-19. O Covid-19 acelerou todas as demandas, todas as fragilidades e tudo aquilo que a gente sabia e não sabia que eram fragilidades, vieram à tona e fizeram com que nós tivéssemos que pensar nisso numa velocidade muito grande, né? Eu diria que o que nós temos a nosso favor, como latino-americanos, como disse o Rosati, é que nós vivemos num ambiente extremamente burocrático, um ambiente que tem nos forçado a nos reinventar há muito tempo. O Brasil já desde meados da década de 2000, com a imposição dos SPEDs, teve que fazer uma transformação muito grande na infraestrutura por trás dos serviços de back-office para atender os SPEDs, para atender nota fiscal eletrônica. Então, vamos dizer, o contador no Brasil teve que sair do manual para o eletrônico muito rapidamente e a sua migração para o digital foi tão rápida ou talvez mais rápida do que foi anteriormente. Então, eu acho que os principais impactos foram esses, Edu, foram de trazer um maior grau de latência para as vulnerabilidades e para os desafios, questionar a capacidade de adaptação de maneira muito evidente e chamar as organizações para repensarem de verdade a forma como vão atuar. Não só do ponto de vista de negócio, de core, mas o back-office também. O back-office passou a ter uma importância muito grande nesse contexto, porque ser digital significa ser digital em toda a cadeia, end-to-end. Ou seja, se você tiver a frente de loja, se você tiver o checkout, se você tiver o delivery, se você tiver o centro de distribuição, já na era digital, mas se o seu back-office não estiver, você não está na era digital. Então, é muito importante que a gente consiga fechar essa cadeia e garantir que as atividades de back-office estejam consideradas dentro desse contexto de ser digital, atuar digitalmente, atuar de maneira integrada. Então, eu diria que esses talvez sejam os principais impactos, para dizer somente alguns aqui, do que essa pandemia trouxe para a gente. Acho que, como toda discussão na vida, tem duas faces da mesma moeda, né? Eu acho que as oportunidades que nos impõem essa situação, elas estão exatamente nas vulnerabilidades e nos desafios que nós temos. Eu acho que a decisão de você fazer outsourcing da nossa atividade, ela passa por alguns elementos, né? Tem alguns elementos que têm natureza estratégica, outros têm elementos de eficiência operacional e outros são de gerenciamento de risco.
eu diria que aquelas de natureza estratégica, de eficiência operacional, continuam sendo válidas e precisam ser colocadas na mesa a todo momento, como disse o Rosati. Escalabilidade, dedicar ao core e não atividades secundárias, transformação de custos fixos em variáveis, e a gente pode listar aqui mais alguns, mas principalmente aquelas razões pelas quais o outsourcing faz todo sentido são aquelas relacionadas ao gerenciamento dos riscos, que nesta fase de pandemia ficaram muito evidentes. Então, garantir que a infraestrutura do seu back-office é adequada e capaz de acompanhar as novas necessidades é muito importante. A melhoria na segurança da informação, na existência de um plano de contingência, como disse o Rosati, e a manutenção dos sistemas e os custos para tudo isso que estejam alinhados com a nova realidade. E, principalmente, você delegar uma parte do risco operacional do teu negócio por um terceiro profissional que se dedica àquilo com exclusividade, eleva o nível de qualidade desse tema. Então, eu acho que existem, se não novas razões pelas quais o empresário vai pensar na terceirização, mas talvez ele vai olhar para elas com um nível de sensibilidade ainda maior, um nível de sensibilidade ainda mais evidente. E, por fim, eu diria que se nesse momento as empresas vão pensar numa terceirização, eu acho que sim, vão pensar muito, porque é muito importante que tudo aquilo que seja feito daqui para frente seja avaliado estrategicamente. Então, não seria diferente com o outsourcing. O outsourcing vai passar a ser muito mais um movimento estratégico de alinhamento do que uma ferramenta tática para redução de custo ou para resolver um tema pontual de um sistema ou de um problema de capacitação profissional ou de dificuldade de reter as pessoas. Então, eu acho que o outsourcing ele tem a seu favor todos os mesmos elementos que ele sempre teve, mas só que dessa vez analisado sobre um prisma diferente, analisado sobre um prisma um pouco mais estratégico e analisados também à luz daquilo que a tecnologia de distanciamento social e trabalho remoto está nos impondo nesse momento. Então eu vejo com olhos muito otimistas a atividade de outsourcing. Eu acho que nós somos uma alavanca importante para ajudar a economia do nosso país a voltar a rodar normalmente e a se recuperar. Eu acho que, fazendo um sumário breve, eu acho que esses são os principais elementos da questão, Eduardo. Obrigado, Vanessa. Acho que você tocou num assunto importante, que é como que a gente pode contribuir com a retomada dos negócios, né? Eu acho que não só sob o ponto de vista de uma possível terceirização, né, que acho que isso contribui bastante, porque o empresário volta os seus recursos e a sua atenção ao core e não precisa se preocupar com aspectos que não são do negócio dele, né? Faz parte, mas não é o negócio dele. E o que leva de imediato a dizer para o nosso público que a capacitação do time de um outsourcing é uma capacitação acima da média de qualquer empresa. Porque nós temos equipes multidisciplinares, nós temos equipes focadas, ou seja, pessoas que se dedicam exclusivamente a essa atividade, eles estudam o tempo todo, tem treinamento específico para isso, sabe? Tem todo um processo gerencial de desenvolvimento, ou seja, quando a gente senta com o cliente, ou seja, tanto o Rogério como o Ricardo, para assessorar qualquer um dos clientes, está em nível igual ou se não superior aquilo que ele pode ter dentro de casa e vai contribuir muito para que ele possa tomar as melhores decisões. Então, acho que isso também é importante. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que enfatiza muito o exemplo que o Rosati deu. Quando o cliente perguntou para ele, escuta, eu preciso de um plano de contingência. Seguramente ele ficou surpreso em saber que, óbvio que a resposta dele foi eu sou seu plano de contingência, mas saber que vocês têm um plano de contingência. Dificilmente ele teria um plano de contingência para a área de back-office dele se fosse feito pela equipe interna.
E quando é feita por uma equipe profissional, como uma empresa que se dedica às atividades de outsourcing, isso faz parte do nosso negócio. Então, dá a chance do empresário de ter as suas atividades de back-office num nível de state of art, vamos dizer assim, de uma grande corporação, mesmo sendo um negócio menor, ou mesmo sendo uma subsidiária de uma empresa multinacional, mas que está num mercado e num momento econômico que ainda não permite que ele tenha os mesmos níveis de investimento e de capacidades que a sua matriz, por exemplo, ou uma grande empresa, sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Bom, obrigado, Vanessa. Depois a gente volta a falar um pouco. Agora queria passar a palavra para o Ipker. O Ipker é o sócio da Mazars, ou seja, líder da área de transformação digital e conhece profundamente também terceirização. Acho que o Ipker, tudo isso que o Rogério Panessa e o Ricardo Rosati falaram, nada disso seria possível sem tecnologia, né? A gente não consegue imaginar hoje viver sem a tecnologia. E a máxima que nós estamos ouvindo nos dias de hoje, desde o início do confinamento, né, que está alinhado àquilo que o Panessa falou, ou seja, o que acelerou, na verdade, a transformação digital, né, foi o Covid. Né? O Covid colocou todas as empresas à prova. Ou seja, você é digital, então vou ver se você é digital mesmo. Né? Então, dá para ele lá uma pandemia, um confinamento, aí vamos ver até onde vocês vão. E a gente ouviu, né, lógico, o nosso meio, né, ou seja, onde o nosso meio é um meio muito amplo, na área de terceirização, você tem empresas de todos os tamanhos, muitas das empresas, tidas como escritórios contábeis pequenos, não tiveram condição de atender seus clientes. Ou seja, se viram em situações extremamente complexas, porque não estavam preparados e muitas vezes não têm os recursos necessários para tal. Então, eles estavam aguardando o momento certo para fazê-lo e veio o Covid-19. Então, eu queria passar a palavra para você, Ipker, até porque nada disso seria possível sem tecnologia. Eu queria que você nos desse uma visão de qual a importância da tecnologia no processo de terceirização e a extensão disso, para que as pessoas possam entender a profundidade que é a tecnologia na terceirização. Né? E outra coisa, eu queria saber como que se deu o processo de transformação digital na Mazars. Né? Ou seja, foi um processo fácil, é um processo contínuo, né? Ou seja, é algo que está à disposição de todo mundo. Como que é isso? Queria que você desse um panorama para os participantes sobre esses aspectos. Ok. Obrigado a todos, primeiramente. Boa noite, Eduardo. Obrigado, Panessa. É um prazer estar nesta mesa com você, Vandic também, Ricardo Rosati e o Eduardo. Sabe que, Eduardo, ele veio com... eu adorei essa colocação que o Panessa falou. O grande agente foi o Corona. De fato, essa foi a verdade. Que o medo, ele sempre rodeava. O medo, ele sempre estava presente, o impossível, não dá, a gente só via dificuldade. E nisso, com o Corona, a gente foi obrigado a sair de uma caixa, porque nós pensávamos que transformação digital é ter um RP. Eu tenho um RP, agora eu sou digital, eu tenho o governo, ele me pressionou muito, mas muito atrelado ao RP. Se o RP não me dá as informações, eu não vou conseguir entregar. Então, você foi um pouquinho que obrigado, na verdade, a entrar neste mundo. E aí você vai para um outro nível de pessoas, você fala assim, puxa, além do RP, eu sou bom de redes sociais, eu sou bom disso, de uma série de situações. Aí você se deparou de uma hora para outra, falou assim, agora... Vamos ver se tudo aquilo que você acredita que é ser digital, tudo aquilo que é digital, você realmente é digital. Será que você está preparado para um novo mundo? Ou será que você está preparado para aquilo que está por vir? Um mundo muitas vezes incerto. E uma verdade absoluta que você comentou, Eduardo, sem a tecnologia, nada disso era possível. Eu não tenho dúvida nisso, eu tenho convicção disso, sem a tecnologia. E não apenas a tecnologia de ter um RP, de ter um link dedicado ou coisa parecida, mas de você pegar a sua cabeça e transformar. E falar assim, eu tenho que ser tecnológico.
Eu tenho que buscar isso dentro de nós. Eu tenho aqueles processos, falo assim, o que era tecnologia? Tecnologia, ela estava baseada, hoje eu posso puxar as notas fiscal através do Cefaz de arquivo. Mas eu vou tirar cópia delas aqui por insegurança. Agora na sua casa, você não tem cópia para poder tirar. Como que você enfrenta isso dentro da sua vida dia a dia? Então, a sua cabeça começa a mudar e não adianta apenas ter os aparatos tecnológicos. Você tem que ter tudo isso. Vai ter que ter um bom computador, você tem que ter um bom link, uma boa rede, um bom RP, etc, etc. Mas se a sua cabeça não tiver nessa transformação, nada disso adianta. Você pode pôr tudo aquilo a perder, porque a sua cabeça não se transformou. E dentro disso, eu ia entrar no aspecto da Mazars como de uma das perguntas, como é que ela foi preparada. Apenas no nível de curiosidade, foi feita uma pesquisa, não há muito tempo atrás, com 800 CEOs, tá? Pela Microsoft e uma outra empresa que agora me fala o nome. E sobre a ruptura, o ponto de ruptura, a sua empresa, em que momento teve esse ponto de ruptura? E por interessante que 4% desses executivos falaram que em 2010 a minha empresa já está totalmente, nós já estamos na era digital. 24% falou de 2010 a 2016 a minha empresa já foi para a era digital. 56% falou de 2017 a 2020. E 16% depois de 2020. Eu não vou entrar aqui no aspecto do 2010 até 2016, se estava ou não. Eu vou entrar no aspecto da oportunidade. Nós temos 56, no mínimo, de oportunidade de empresas para se transformar nessa questão tecnológica, para fazer essa ruptura, para tirar essa ruptura, para você pegar tudo aquilo que você focou, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tem diante de você, e não é apenas um computador, e você transformar, e você renovar. E levando isso para o mundo, para o mundo Mazars, ele vem com este tempo, desde 2010, corroborando com aquilo que o Rosati falou. Foi muito fácil. Ele foi muito fácil quando veio o corona, mas ele foi todo um trabalho de muitos anos que foi feito, porque nós já pensávamos o que poderia... Óbvio que, vou falar aqui que nós pensávamos no corona, não era isso, com certeza não era isso, mas a gente pensava que a gente tem que estar sempre um passo à frente, sempre buscando esse passo à frente. E esse passo à frente que nós fomos dando nos deu a condição e a capacidade, no momento que aconteceu, que não foi pelo mais fácil que foi, ele sempre tem os transtornos naturais, mas ele se tornou muito mais brando, muito mais denso, porque nós vínhamos nos preparando durante os anos, com tecnologia nova, com plataforma nova, buscando o que tem no mercado de melhor, de comunicação, ou de RP, ou de formas de risco. Nós temos diversos softwares de gestão de risco. Então, tudo isso, quando a gente teve que pôr à prova de fato, quando eu falar, agora vocês vão para casa. E não foi para casa assim, Rosati, vem aqui, senta aqui, você tem um mês para planejar para ir para casa. Na verdade, foi uma ligação, amanhã nós temos que estar em casa. Aí chama o time de TI, chama todo mundo e fala, e vamos para casa. Ficamos com medo? Não. Nós fomos visionários. Lá atrás nós já imaginávamos. Hoje falamos assim, agora é possível fazer tudo aquilo que a gente estava buscando. Claro, tivemos um empurrãozinho. Se deixasse pelo nosso planejamento, talvez, vamos esperar mais um mês, mais 2, vamos fazer. Não, essa semana tem que acontecer. E de fato, aconteceu de uma maneira muito tranquila, porque nós estamos falando de 800 funcionários, de 800 pessoas, de 800 seres humanos, e de uma hora para outra estava acostumado a pegar seu ônibus e ir para o escritório, e nós também vendendo, e falou assim, agora vocês têm que ficar em casa. De muitas pessoas, Eduardo, entrando aqui, que a gente viu que não tinham dentro das suas residências internet. Isso parece um absurdo, internet muito... Não é verdade para o Brasil. Infelizmente, não é. É uma defasagem muito grande a questão tecnológica.
na casa das pessoas. Nós tivemos que nos mobilizarmos, adquirimos links para a casa das pessoas, móvel. Aí vimos também computadores, que as pessoas não tinham computadores, muitas delas, a gente teve que levar computador do nosso escritório, e nós tínhamos desktop, teve que levar o desktop, alguns transformar para laptop. Então, teve uma série de ações, junto com o time de TI, junto com a liderança do Rosati, junto com todos os sócios envolvidos. O grande, eu costumo falar, barato disso, e se for disso, ele está onde? É que todo mundo se ajuntou. Todo mundo ele viu que aquilo era possível. Uma coisa que parecia impossível há uma semana antes, em uma semana ele se tornou possível. Por quê? Não porque nós somos os melhores, porque nós vínhamos nos preparando durante esse tempo. Que nós vínhamos nos preparando. Então, com esta preparação que nós ficamos, ele se tornou mais fácil. Então, este mundo tecnológico é isso. Nós temos que nos preparar a cada dia. E o que nós fizemos ontem, talvez não sirva para hoje. Então, vamos buscar, temos que buscar a melhoria. Na mesma semana que a gente conseguiu pôr todo mundo em casa, já criamos o comitê de risco e já pensamos, pós-pandemia, o que nós vamos fazer? O que nós temos que comprar para a empresa? O que nós temos que mudar de software? O que nós temos que fazer? O que deu certo? O que deu errado? E transformar. Então, o mundo do BPO hoje, sem a tecnologia, ele não funciona. A tendência dele é morrer, é acabar. Não tem como, até por aquilo que o Vanessa falou. O próprio fisco, ele te obriga. Eu participo de alguns órgãos de classe contábil, as coisas para poder estar nesse meio. Quantas pessoas sofreram porque não estavam preparadas com isso? Quantas pessoas que quebraram também porque não estavam preparadas com isso? Porque tinham que entregar, tinham que fazer as coisas, mas não tinham condição de fazer. Então, isso foi um grande aprendizado, foi uma grande lição para todos e nos enfatizou muito mais. E falou assim, sem a tecnologia, nós não conseguiríamos fazer talvez 10% do que nós fizemos. E além da tecnologia, sem a mudança cultural, sem a mudança da cabeça das pessoas. Isso que o Rosati falou de tratar as pessoas com seriedade, isso é muito importante, aliado com RH. Então, quando você fala transformação digital, ele é muito mais amplo do que nós achamos que é apenas um computador. Entendeu? Então, quando eu trago isso para dentro do nosso escritório, de que nós vencemos, temos os planos de contingências, ajustes para ser feitos, óbvio, sempre temos ajustes para poder ser feitos, entendeu? Mas nós já estamos pensando o que virá, o que vem, e já mudamos. Do momento que nós colocamos tudo em casa e vimos nosso parceiro, nós já mudamos muitas coisas. E olha que não estávamos ruins, estávamos muito bom, mas já mudamos. E vamos mudar mais ainda. Por quê? É para prestar um bom serviço para os nossos clientes, é para poder estar em paridade, é para realmente, isso que o Rosati falou, do cliente ter na gente, este porto seguro seja uma verdade, não apenas um clichê, um marketing, mas ser uma verdade. Eu vou neles porque eles pensam em tecnologia, eles estão na frente em tecnologia, eles vão buscar a tecnologia, eles dão treinamento em tecnologia. E dentro disso, apenas um lado curioso, para poder fechar, dentro do BPO, eu fui muitas prospecção de BPO e vou ainda em algumas. 90%, Eduardo, dos assuntos são tratados em tecnologia. 10% ele fala de um CPC, fala de um IFRS, ou como é que contabiliza o ICMS, ou alguma coisa assim, seu time sabe contabilizar o ICMS, não, o seu time está com a tecnologia, como que você vai importar, como é que você vai fazer, como é que nós vamos com isso, o processo ser diferente. E importante também, não menos importante, mas tecnologia é atrelado ao processo. Não adianta você ter a tecnologia se seu processo também não for eficiente. Você põe tudo a perder. Então, atrelar processo com tecnologia, você sinônimo de sucesso. E nós somos um sucesso hoje porque nós atrelamos a tecnologia o processo. Tá bom? Eu acho que eu consegui
nas questões que você me fez, Eduardo. Se ficou alguma, eu volto. Ok, obrigado. Acho que ficou bastante evidente, né? Ou seja, que, como o Vanessa havia comentado, ou seja, a aceleração em função da pandemia para que tudo se transformasse em digital, ou seja, foi importante. A preparação que a empresa já tinha e todas que tiveram sucesso também foi importante, mas não o suficiente, né? Ou seja, essa mudança de mindset, ela é fundamental. Ou seja, você tem que mudar os hábitos, né? Ou seja, uma transformação digital passa também por um change management, né, de pessoas, do modus operandi. Ou seja, como eu trabalhava, eu não posso trabalhar mais. Que é só isso que eventualmente vai permitir a continuidade de um home office, né? Porque até então, acho que o Vanessa, depois acho que podia voltar um pouquinho, Vanessa, eu vou passar primeiro para o Vandic, mas queria que você passasse, nos desse uma experiência do o que era o home office antes, que eu sei que você já tinha uma política, e nós na Mazars não tínhamos, e o que é o home office hoje, o que você prevê de home office para frente? Legal. Porque a gente vai aprender muito. O que eu pedi para todas as nossas áreas, veja, a começar, por exemplo, pelo RH, pelo financeiro, pela área de tecnologia e pelas áreas de frente, eu quero que cada líder crie e criaram um diário de bordo. Nós estamos compilando o diário de bordo, porque a partir do diário de bordo, nós vamos criar metodologias, mecanismos, treinamento, para que a gente possa continuar em home office, mas já no ambiente saudável, ou seja, pós-pandemia. Então, acho que é só isso que vai permitir, de fato, que a gente mantenha o home office em níveis saudáveis, porque também o home office total não me parece ser saudável, mas ele vai ter que ser um nível saudável e muito bem monitorado. Então, eu gostaria que depois eu volto para a Vanessa para a gente abordar esses aspectos. E agora eu gostaria de passar a palavra ao Vandic Silveira, um grande amigo aí também de longos anos, já tivemos grandes experiências em outros âmbitos aí, né? E hoje ele é o CEO da Trevisan Escola de Negócios, uma escola de muito sucesso no Brasil, de um grande amigo meu também, o Antoninho Trevisan. E eu gostaria que o Vandic apresentasse rapidamente ele e o que a Trevisan faz hoje, né? E a gente ouve aí ao fundo o filhinho novo dele que acabou de nascer, né? E eu tenho duas perguntas para você, Vandic. A terceira eu vou fazer no outro bloco, que é o seguinte: quais são os motivos, né, que levaram você, enquanto o executivo da empresa, o executivo primeiro, a utilizar a terceirização como estratégia do seu negócio? Ou seja, por que você escolheu terceirizar as atividades que não são core? E segundo, que eu gostaria que você explanasse, que fez parte da sua avaliação, quais são as características de um provedor de BPO que você considera imprescindível no seu ponto de vista? Bom, primeiramente, Eduardo, muito obrigado por estar aqui, Rogério, o Iber, Ricardo, a Milena, por sempre me tratar com muito carinho nesses projetos que a gente faz junto, e todos os participantes que estão aqui. Muito boa noite e obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que, pegando o gancho em tudo que foi falado, eu vou voltar a alguma coisa que é muito cara para mim, que é a questão do core business. Eu tive o privilégio de ter sido aluno do Peter Drucker e em 1967 ele cunhou o termo core business e que norteou todo o desenvolvimento da estratégia empresarial, a questão do core business ou não. Eu tenho duas razões pelo processo de terceirização, que foi escolhido na minha entrada como CEO da Trevisan, mas eu já fui CEO de diversas outras empresas e uma das primeiras decisões que eu fiz é aquela decisão famosa, né, de eu compro ou eu faço. E o core business está no centro dessa relação. Então, tem duas relações íntimas. Uma é uma relação estratégica, que tem a ver com o core business, e a outra é uma questão econômica. Eu vou começar pela estratégica, porque é muito importante para todos nós que estamos participando. A questão estratégica do core business é a questão que tem a ver com a relação de onde eu, como gestor, e o meu time de gestores, prestamos maior atenção. E essa relação é uma relação fundamental,
porque o core business é aquilo que você, em tese, faz melhor do que seus concorrentes, é onde você tem a grande parte da remuneração da firma, da empresa, o retorno no capital, e onde você tem a oportunidade de se aprimorar e melhorar cada vez mais. Então, qualquer tipo de atividade que tire a atenção gerencial, que é demandada por todos os lados, tá? A atenção gerencial ela é sequestrada por muitas atividades que não são essenciais ou estratégicas, né? Muitas vezes as atividades que são táticas, operacionais, são muito importantes, mas elas não são onde você realmente ganha o jogo. Então, a minha decisão em terceirizar, e eu sou um fã da terceirização, é a capacidade de alinhar o meu core business, a atenção do meu time, a minha atenção e a minha capacidade de fazer essas decisões, tomar essas decisões em cima do core business e aprimorar questões financeiras, econômicas, etc. E, ao mesmo tempo, participar com alguém que o core business dessa pessoa, dessa empresa, é exatamente aquilo que eu preciso que seja provido em termos desses suportes essenciais ao processo da minha execução do meu core business. E é por essa razão estratégica que eu sempre opto por fazer aquilo que tem a ver com a liberação dessas competências que eu e meu time temos e que nós não temos em outras áreas. Então, a terceirização ela serve de óleo no meu sistema de execução da minha estratégia. Eu jamais gostaria, ou jamais como consultor no mercado financeiro, quando eu trabalhei no mercado financeiro e as empresas que eu liderei, eu nunca conheci uma empresa que ela conseguiu ter sucesso sem ter foco ortodoxo no seu core business. Todas as empresas que se aventuram além do core business raramente conseguem ter sucesso. Então, o core business não precisa ser uma camisa de força, ele pode ser um core business expansivo, ele pode ter as suas adjacências, mas todo mundo que abandona o core business acaba não tendo. Então, a terceirização vem exatamente para isso. Eu também considero, na fala do Rosati, do middle market, o Brasil é de fato um país de middle market, nós não temos muitas corporações globais. Eu acho que, na minha experiência, a terceirização, o BPO, ela serve para empresas de diversos tamanhos. Mas a empresa do mid-market, que tem uma escassez, né, maior em recursos, em talentos que ela pode comprar, etc., o BPO faz muito mais sentido porque você começa já a misturar a questão estratégica com aquele segundo ponto que eu havia falado, que é a questão econômica. O BPO cria duas coisas muito importantes, né, com relação a esse lado econômico. Primeiro, existe uma deseconomia de escala para mim ou para um empresário do middle market, ou mesmo de grandes corporações, na provisão de um serviço que não é core, com pessoas que são top, o treinamento e manutenção dessas pessoas no melhor da competência delas na entrega. Eu não tenho essa economia de escala, mas a Mazars, a Deloitte, que se especializa nisso, tem economia de escala nisso, e, além de tudo, tem a obrigação de ter profissionais de primeira linha que estão sempre fluentes na língua corrente, estão se aprimorando, e se eles não tiverem, eles vão atrás. Se eu me amarro com um profissional, apesar de eu sempre poder desligar esse profissional, para mim é muito mais difícil isso. Eu tenho riscos de descontinuidade do meu negócio. E enquanto eu, estando amarrado com uma oportunidade de um BPO que me entende, uma empresa que sabe aonde eu quero chegar e ela entende isso de uma maneira estratégica para mim, ela tem a condição de prover em escala, a escala necessária, porque ela amortiza isso de diversas maneiras com várias outras organizações que fazem parte do hall de clientes, e me habilita a ter o que eu não poderia comprar hoje em termos de talento e o nível de competência máximo nessa prestação de serviço. Então, isso me dá a garantia que eu tenho, de fato, um plano de contingência,
mesmo que eu não tenha desenhado eu mesmo esse plano de contingência, mas é um plano que está ali, né? A minha opção de aumentar, diminuir a quantidade de funções que eu terceirizo, e me dá a oportunidade, que é a oportunidade de ouro, de mergulhar cada vez mais fundo dentro do meu core business. Quer dizer, isso para mim é fundamental. Se eu não consigo me especializar naquilo que eu faço bem, eu acabo tentando tudo e não consigo fazer nada de maneira muito fluente. A eficiência cai, eu perco margem, uma série de coisas. A outra questão, além de me habilitar a focar no core business, é a provisão em escala de tecnologia que eu não tenho nem dinheiro para comprar hoje. E se eu comprar algum tipo de tecnologia, é uma segunda melhor, não é uma primeira melhor. Então, eu tô me dando um desconto, mesmo sabendo que eu vou ter alguma coisa menos boa do que eu poderia ter, mas porque eu não tenho a provisão em escala do capital para financiar esse tipo de tecnologia. Então, eu acabo sempre num segundo melhor, talvez até num terceiro melhor. E, de novo, isso impacta diretamente a minha capacidade de entregar o meu core business, que é onde, de fato, eu ganho dinheiro. Então, ao terceirizar, eu tenho essa oportunidade de estar amarrado com uma melhor tecnologia. Essa tecnologia, ela sempre está sendo revisitada e aprimorada por quem tem a escala na produção e provisão dela. Eu sozinho jamais poderia. Enquanto o meu provedor consegue amortizar esse investimento em tecnologia e a manutenção na crista da onda, no estado da arte, como o Rogério se referiu, porque ele consegue amortizar isso entre dezenas, centenas, até milhares de clientes. Então, é mais ou menos o casamento entre o melhor dos dois mundos. Eu faço aquilo que, de fato, eu faço muito bem e sou eficiente em fazer, não é somente fazer bem, é ser eficiente em fazer, né? E eu tenho acesso àquele suporte que não é necessariamente mais barato do que fazer em casa, mas ele é melhor em termos de qualidade e a manutenção dessa qualidade ao longo do tempo, que eu não teria a condição financeira de fazer esses investimentos, tanto em talento como na tecnologia necessária para me balizar e me manter nesse ponto de estado da arte. Então, isso é uma coisa que, para mim, faz muito sentido. Agora, respondendo à segunda pergunta do Eduardo, qual é a característica do provedor, né? Como é que a gente escolhe um provedor, né? E eu diria que, para mim, a qualidade mais importante de um provedor é a intimidade com a minha empresa, com a minha estratégia comigo. É a pessoa que vai entender a minha fraqueza e vai entender aonde eu me dou bem, o que é o meu negócio, e essa pessoa vai conseguir trabalhar comigo para entregar exatamente naquele ponto onde eu tenho o encontro do que eu preciso, não necessariamente do que eu quero. Porque quando a gente não é especialista, né, a gente começa a ter uma visão, eu acho que um pouco mais romântica do que eu quero. E é através de um provedor de qualidade que entende meu negócio que pode me dizer e me ajudar a entender o que eu realmente preciso agora e crescer comigo nesse processo. Então, essa é uma relação assim fundamental. E esse conforto, né, essa capacidade de me entender e me guiar para onde é o melhor ponto nessa otimização que eu tenho que fazer entre aquilo que eu quero, ou acho que quero, ou aquilo que eu preciso de verdade, é muito boa. De vez em quando a gente, né, atira para baixo, de vez em quando a gente atira para cima. E na minha experiência na terceirização, no começo eu achava que eu precisava de muito mais. E eu não precisava eu queria muito mais, eu não precisava de muito mais. Mas conforme a Trevisan vai crescendo e conforme eu vou fazendo o meu próprio processo de transformação digital radical que a gente tem experienciado em função desse combustível de jato junto com o esteroide que foi o Covid-19, né? Porque a gente estava em franco processo
de transformação digital, investindo muito em educação digital de diversas maneiras e diversas maneiras de entrega, inclusive em parceria com a Deloitte. A Deloitte opera dentro da Trevisan, a universidade corporativa. Nós temos alguns produtos que nós vendemos ao redor do Brasil e a gente sempre pensando nesse processo de aceleração digital. Pois é, ao fazer esse processo de terceirização, e no momento onde a gente começou a fazer o processo de terceirização, eu tive esse respaldo, né, através do Rosati, entre aquilo que eu achava que eu queria, aquilo que eu precisava e como é que eu cresço junto e no caso é a Mazars, a minha provedora, como ela cresce junto comigo nessa relação. Então, eu diria que essas duas perguntas se resumem nesses dois pontos. Uma questão estratégica de foco em core business, que é essencial. Uma questão econômica, que é a provisão em escala de talento, competência, o treinamento de ponta desse talento e da tecnologia, que eu não tenho condição de fazer, porque não é o meu core business. E terceiro ponto, que é a segunda questão, é essa intimidade comigo, para eu saber mais do que o que eu quero, aquilo que eu preciso e como eu faço para crescer junto com um provedor como a Mazars, o Deloitte. Eu acho que me resumo nisso. Muito obrigado pela oportunidade, Eduardo, e eu espero ter colocado alguns pontos de oportunidade de reflexão para todos nós. É isso aí, Vandic, obrigado. Eu acho que a gente conseguiu. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Vanessa, para ele responder aquilo para a gente, mas eu acho que a gente foi muito feliz nesse painel, porque a gente conseguiu dar a visão dos dois maiores provedores de outsourcing do Brasil, englobar a tecnologia, que é fundamental, e o Ipker tocou num aspecto importante, que é a mudança de mindset para se adaptar ao mundo digital, e você dando a visão do cliente, né, ou seja, do contratante, ou seja, na sua visão, o que é importante nesse processo. O que eu posso inferir sobre tudo isso, né, de cara, é que está participando aqui, o mercado cada vez mais profissional, é que não é qualquer um que presta esse tipo de serviço. Ou seja, para você prestar um serviço de qualidade em terceirização, você precisa ter uma qualificação gigantesca, né? Ou seja, a gente estava acostumado com os bookkeepings, né? Ou seja, o tradicional contador, e na verdade hoje você pega tanto o Panessa como o Ricardo Rosati, que nos conhecemos há tantos anos, além dessa atividade, ou seja, hoje a atividade é terceirização, são líderes aí, experientes, mas todos eles foram executivos de empresas, de grandes empresas, não é? Ou seja, um cara que presta serviço de terceirização, ele não é um contador, né, tradicional que a gente estava acostumado há muitos e muitos anos atrás. Então, só esse tipo de profissional é que vai conseguir entender, Vandic, o que você precisa. Ele vai conseguir ter a capacidade mental, né, intelectual, né, para entender o seu negócio. E a partir do momento que ele entende o seu negócio, entende o que você precisa, ele vai poder contribuir cada vez mais. Porque um processo de terceirização não é, muitas vezes, só fazer o processo de terceirização, mas ele implica também em assessorar o cliente da melhor forma possível, né? E isso nós estamos sempre à disposição. Então, acho que gostei bastante. Eu vou ainda voltar com uma última pergunta para você, Vandic, para a gente encerrar. Mas, antes disso, eu queria passar aquela pergunta para o Panessa, que é a questão do home office. Como que era a sua experiência? Como que está sendo agora? O que você vê? Né? Porque a empresa de vocês é uma empresa de ponta, né? E sempre está à frente em tecnologias e iniciativas, não é? E vocês, eu lembro que eu visitei você já tinha muita propaganda sobre home office, né? Só que a gente tinha uma visão de home office, né? E a gente foi todo mundo para casa. Me fala um pouquinho sobre essa experiência. Acho que é um pouco a combinação de dois comentários muito felizes feitos, um pelo Vandic e outro pelo Ipker, que são, o primeiro deles é a mudança do mindset, como disse o Ipker, e o Vandic falou uma coisa num contexto, mas que se aplica perfeitamente. Uma coisa é aquilo que a gente queria, outra coisa é aquilo que a gente precisava. E acho que esse processo nos ajudou a desmistificar isso. Eu confesso para você que há quase 3 anos nós começamos esse processo de home office, que tinha uma característica
diferente daquela que a gente tem hoje. O home office ele se propunha a dar ao nosso colaborador a possibilidade de trabalhar 1 ou 2 dias de casa para fazer algumas atividades, mas todo o arranjo feito em torno disso é para que ele fizesse essas atividades durante 1, 2 dias, mas a grande massa das atividades continua sendo feita no escritório. A forma de interagir com os colegas, a maneira como os processos estavam desenhados, a forma de interagir com o cliente e por aí vai em termos de treinamento e muitas outras coisas. A situação pandêmica nos colocou uma realidade em que tudo precisava ser feito só em casa, imediatamente, e foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque nós que somos já profissionais há mais tempo, somos de uma escola um pouco mais antiga, é claro que a gente olhava para o home office com aqueles olhos de dizer, poxa, mas eu prefiro que a equipe estivesse aqui. O cara que tem menos maturidade profissional trabalhando sozinho em casa não vai ter o mesmo nível de produtividade, o que não deixa de certa medida ter alguma razão. O problema é que o mundo não nos permite mais levar isso em consideração. O novo normal é todo mundo em casa, desde o executivo mais maduro, o CEO da companhia, até o assistente, o entry level. Então, nós tivemos que mudar a cabeça e, por incrível que pareça, foi essa mudança de mentalidade que fez com que tudo entrasse num funcionamento mais rapidamente. Então, de verdade, o grande entrave para que todas as pessoas pudessem, de fato, estarem trabalhando desde as suas casas era muito mais uma limitação mental que nós tínhamos do que propriamente dito uma limitação prática. Quando todo mundo se deu conta que não podia mais se dar o luxo de gostar ou não gostar do trabalho remoto, tudo passou a funcionar quase que como um toque de mágica. Óbvio que graças ao trabalho que nós já tínhamos feito 3 anos atrás de preparar a infraestrutura, de substituir todos os desktops por laptops, por garantir que todos os colaboradores tivessem um link de internet em casa que fosse minimamente viável para operar e que os processos pudessem ser adequados rapidamente para atuar nessa nova mentalidade. Então, eu diria que a mudança de mindset foi, de verdade, o toque de ouro para que isso pudesse virar realidade. Obrigado, Paressa. Acho que muito boa a explanação. Vocês veem para uma empresa que já estava preparado, né? Ou seja, você virar a chave, aquilo que você falou, foi muito mais fácil, né? Nós da Mazars, nós não tivemos grandes dificuldades, nós não estávamos preparados já há 3 anos, mas nós tínhamos a infraestrutura necessária para fazê-lo, né? Claro, e lógico que a gente também teve que correr atrás de algumas coisas para poder botar em prática. E o management reagiu rápido. Vocês tiveram também esse toque de mudança de mindset, de entender que o que precisava ser feito era fazer essa mudança. Não, exatamente. Foi uma baita lição para todos nós de management. Exatamente. Tem até uma pergunta aqui do Adilson, né, sobre se as atividades continuarão em home office. Eu acho que a própria resposta do Paressa é: se eles já estavam em home office, com certeza vão continuar em home office dentro de uma medida a ser avaliada, como é o caso da Mazars. Ou seja, nós estaremos avaliando, o RH está estudando, né, ou seja, quais foram os pontos positivos e negativos. Se vocês participaram, acho que foi ontem, né? Ontem teve um webinar sobre RH, e ontem algumas pessoas deram exemplos lá de grandes corporações que adotavam o home office como política e voltaram atrás, porque estava se perdendo o contato, a sinergia, e o médico ontem da palestra falava da necessidade do ser humano ter contato, até mesmo físico, né? Porque cria a ocitocina, que é que é o que te dá prazer, né? Ou seja, esqueci o nome, mas é aquilo que te dá prazer, e a gente, de alguma forma, vai ter que voltar à atividade normal. É lógico que quando a gente voltar ao novo normal, o que vai acontecer? A gente talvez mantenha um nível, e eu acredito que isso vai acontecer, um nível de home office, mas as pessoas estarão livres, né? As pessoas vão poder ir ao restaurante, vão poder ter o seu dia de lazer, vão poder ir ao cinema, ou seja, as coisas voltarão a um novo normal. E eu acho que isso que é importante. Eu acho que
A gente está passando por um processo de mudança significativa, ou seja, a sociedade será diferente, os provedores de serviços eles serão diferentes. Eu acho que nós, os mais experientes, como você mencionava, Vanessa, não é? Nós mais experientes temos essa situação. A gente quer ver o pessoal trabalhando, a gente quer tocar, a gente fala, meu, faz assim, dá bronca, dá para lá. Deixa eu dar uma olhada. Mas a juventude, né, essa juventude que está chegando ao mercado de trabalho agora, ela já vem preparado para um outro cenário. Né? Elas querem mais responsabilidade, elas são mais produtivas, essa é uma verdade absoluta. Eu vejo dentro de casa mesmo, eu tenho um filho na faixa etária de 20 anos, né, que já trabalha, é um trainee, né, ou seja, ele é mais produtivo, né, você sente isso. Então, a gente tem uma mudança significativa também em relação ao perfil dos profissionais que nós tínhamos e aquilo que nós temos hoje. Então, acho que isso foi bacana. Obrigado aí pela sua resposta. E eu vou, se vocês me permitem, só mais alguns minutinhos, eu queria passar a última pergunta ao Vandic e aproveitar, na verdade, a essência dele, né? Ou seja, economista de formação. Eu gostaria, Vandic, que você pudesse nos falar em rápidas palavras quais são as perspectivas econômicas para o Brasil, não é? Pós-Covid. O que você enxerga, né? Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo e o que pode acontecer com o Brasil pós-pandemia? Pô, Eduardo, eu pensei que você fosse meu amigo, né? Agora, me colocar numa situação dessa é muito, muito difícil. A minha brincadeira... A minha brincadeira como economista é o seguinte, né? A gente é convidado para uma festa e a gente, de repente, começa a conversar. Ano que vem, a festa dessa pessoa, não somos convidados de novo, porque o economista raramente traz boas perspectivas, né? Eu vou dizer o seguinte, nós estamos frente a uma encruzilhada dos mundos similar ao que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. É um momento daqueles que daqui a 1000 anos nós vamos ser estudados e lidos e isso vai estar nos anais da história do mundo, né? É a primeira vez na história que nós temos uma recessão que ela é provocada não por um choque de demanda, as pessoas param de acreditar que a economia está indo no caminho da bonança, as pessoas começam a ficar com medo de perder o emprego e param de comprar e aí empurra a economia pela ribanceira abaixo. Nós tivemos, pela primeira vez na história, um choque de oferta global. Não porque as pessoas não tivessem dinheiro, não porque as economias do mundo tivessem fundamentos que mostrassem que as coisas não estavam muito bem. As coisas estavam assim caminhando para provavelmente para uma contração leve, mas não existia nenhum fundamento econômico no mundo para indicar que havia uma bolha especulativa que se traduziu em investimentos irreais em propriedade, como aconteceu em 2008. A gente não tinha o indício de uma crise de fato. E, de repente, as pessoas com dinheiro no bolso, com emprego, etc., pararam de comprar porque elas não podiam sair de casa. Essa é a primeira vez na história que nós temos uma recessão causada por um choque de oferta, um choque negativo de oferta, certo? E isso é uma coisa a ser estudada. Segundo ponto, que é muito interessante, é como os governos do mundo, inclusive o brasileiro, responderam à questão da pandemia, ao assegurar salários, evitar que as pessoas perdessem salários, mas mesmo assim, a questão dos Estados Unidos, que é o país, vamos dizer assim, a locomotiva do mundo, né? Quem é a maior economia do mundo não é a China. Eu sei que a China é muito importante, mas os Estados Unidos é o maior país, o país mais importante do mundo. Nós tivemos mais de 42 milhões de trabalhadores que perderam as suas funções nos últimos 70 dias. Quer dizer, isso não existe precedente histórico para isso, são números superiores aos números que a gente experienciou na quebra da Bolsa em 1929 e em outras circunstâncias similares. E como isso se traduz para o Brasil? O Brasil entrou nessa crise num processo onde a gente vinha crescendo de maneira pífia. De 19, 18, 17, nós crescemos 1%, é um crescimento muito baixo. Para vocês terem uma ideia, para o Brasil assimilar na força de trabalho todos os novos entrantes
os novos entrantes, os jovens que entram na força de trabalho, a gente precisa crescer 3%. O Brasil entrou nessa estrutura, né, nessa condição de recessão, já com quase 12% de desemprego, que vinha caindo, mas isso representava 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Isso na véspera, certo? Apesar de grandes esforços do time econômico do governo, liderado pelo Paulo Guedes, né, no final do governo Dilma, o Brasil tinha uma relação de dívida-PIB que chegou a 95%. Nós conseguimos trazer, e na minha opinião, esse é o maior feito do governo Bolsonaro. Infelizmente, por ser uma questão técnica, a gente não vibrou tanto como deveria ter vibrado com isso. Para mim, é algo que a gente deixou passar batido, mas é de fato o maior ganho do governo até agora, a única coisa de fato para mostrar. A gente saiu de 95, chegamos a 76 essa relação dívida-PIB, e essa relação, quando ela gravita em torno dos 80%, acima de 80%, é visto por agência de classificação de risco e investidores como sendo ruim. Isso por quê? Porque quando você tem comprometido 80% da sua renda anual de um país, isso significa que pode haver problema de liquidez para o país. O país pode não honrar os seus pagamentos mais imediatos dos próximos 3, 6, 12 meses, tá certo? E então isso foi um grande feito. Se não fosse esse grande feito de queda dessa relação dívida-PIB, que estava esperada pelo Banco Central que fosse acontecer em 2024, e a gente fez isso em 2019, o Brasil não teria tido nenhum espaço para fazer um esforço fiscal para ajudar empresas de tamanhos distintos e trabalhadores e injetar a liquidez do mercado que está prevenindo uma hecatombe econômica de acontecer. A situação é muito séria, mas a gente está ainda, vamos dizer assim, antes de uma hecatombe. Então, o governo agiu de uma maneira melhor do que poderia ter sido, só que o que me preocupa muito, apesar de ser necessário nesse momento você abrir mão da ortodoxia econômica e ativar, vamos dizer, o cartão de crédito, né, incorrer nessas dívidas, isso é importante nesse momento porque faz com que a economia se ancore, que as pessoas não percam os seus empregos na taxa que elas perderiam, que as empresas não quebrem, etc. Mas toda a dívida, um dia, ela chega à conta na sua casa. Então, na minha visão, como economista, eu tenho muita preocupação de abrirmos mão de uma parte de um tripé econômico, de câmbio flutuante, tá certo? De meta de inflação e retidão fiscal. Equilíbrio fiscal faz parte de um tripé fundamental para o país, porque é através do equilíbrio fiscal que a gente conseguiu diminuir o processo de endividamento do país, que requeriu ao longo dos últimos 30 anos, alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares em serviço dessa dívida por ano. Quer dizer, como o próprio Paulo diz, 100 bilhões foi o que os Estados Unidos gastaram no Plano Marshall, uma vez. Nós, todos os anos, até ano passado, gastamos algo em torno de 100 bilhões de dólares somente para pagar o serviço da dívida. Então, em diminuir a taxa desse endividamento, a gente conseguiu ter quedas assim, históricas na taxa de juros. Nós hoje estamos no horizonte de taxa negativa, ou taxa zero de juro real, a taxa Selic descontada da inflação. É algo que habilitou o Brasil, ano passado, a ter a volta do investimento privado como motor de crescimento, ainda que pequeno, mas se a gente levar em consideração o crescimento da indústria privada, o Brasil cresceu 2,5%. Como o governo sofreu um desinvestimento e murchou, a gente cresceu um pouco acima de 1%. Mas ainda é muito insuficiente. O meu medo daqui para frente é que nós entremos numa armadilha fiscal onde o tamanho dessa dívida, que deve chegar a 100% do PIB no final desse ano, no começo do ano que vem, talvez mais, que o nosso déficit fiscal, que deveria terminar 2020 em 3% do PIB, caindo de 8%, volte ao patamar de 8%, talvez até 10%, e a gente precise monetizar essa dívida. Significa que a gente vai imprimir moeda. Imprimir moeda necessariamente
gera inflação, porque você cria uma liquidez maior e o juro nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Imaginar que o dinheiro é uma commodity, o preço dele é expresso em taxa de juro, que é o custo de oportunidade em você partir ou não com o seu dinheiro. Quando você começa a imprimir muito dinheiro, o dinheiro fica de uma maneira muito presente na economia e força a pessoa a gastá-lo, porque o incentivo é esse, ele não é mais escasso. E o que acaba acontecendo é um processo inflacionário similar ao que a gente teve nos anos 80 e 90 no Brasil. O meu medo é que essa situação de dominância fiscal a partir do final desse ano, começo de 2020, possa acarretar em um processo de inflação do Brasil, e a gente sabe que o Brasil é como se fosse um alcoólatra, né? Se você tomar a primeira gota, é possível que a gente entre em uma hiperinflação. Então, essa é a minha grande preocupação. Essa relação de endividamento também impacta negativamente o câmbio, que a gente tem sofrido. O real tem sido a moeda, vamos dizer assim, que mais desvalorizou perante o dólar e outras moedas fortes nos últimos ano e meio, né? Isso já vinha acontecendo antes mesmo do começo da pandemia de Covid. Isso se exacerbou durante os últimos 3 meses e uma tendência maior em função desse endividamento, porque as pessoas começam a ter preocupação que o Brasil vai ter a capacidade de pagar, mas, ao mesmo tempo, o governo tem mantido uma política de baixa, né, de perspectiva de baixa de taxa de juros. Eu acredito que a gente vai ter mais uma, pelo menos, corte da taxa Selic até o final do ano, levando o Brasil a uma taxa efetivamente negativa de juro real. Isso vai ser necessário para a gente poder trazer a iniciativa privada a fazer investimento de novo, mas lembra o seguinte, com endividamento e uma taxa de juro baixa, o investimento estrangeiro direto em estruturas físicas, compra de empresas e em portfólio, investimento em ações, etc., também é afugentado e exacerba, né, a perda de valor do real perante ao dólar. Então, são esses as minhas preocupações no momento, que a gente tenha uma exacerbação no processo de queda do real, que a gente realmente se endivide de um ponto muito elevado, que leve a mais defasagem do real, depreciação, e desembocar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, num processo inflacionário de 2 dígitos, que seria muito ruim. Se isso acontecer, e eu não vejo perspectiva do Brasil voltar a crescer sem que as reformas estruturantes sejam feitas. As reformas estruturantes são a reforma administrativa, que é o que nós queremos do governo para o país, que tipo de pacto social e federativo nós queremos, a reforma tributária e uma reforma política, porque nós já entendemos que o Brasil, com a estrutura política atual, ele não é um país governável. Não é aceitável que o Brasil tenha mais de 30 partidos e que, para o governo poder se manter e ser o líder, de fato, da questão do executivo, a gente se submeta a um parlamentarismo branco velado. Então, essas reformas são essenciais. Sem essas reformas, nós vamos continuar amarrados nisso. Então, eu vejo que a perspectiva não é muito positiva. E para que o Brasil volte a crescer, nós precisamos aumentar muito a taxa de investimento privado e de poupança privada, que hoje no Brasil gravita em torno dos 14%, e a gente precisa ter alguma coisa em torno de 20% para começar a fazer sentido. Então, essas são as minhas considerações com relação à economia. Muito obrigado. Obrigado, Vandic. Obrigado pelas considerações. Gostaria de te informar até antecipadamente, o ano que vem eu não vou te convidar para a minha festa. São pontos importantes. Eu sou um otimista, né? Eu acho que o governo está buscando aí se organizar e está buscando o centro para poder governar, né? Acho que isso já melhora um pouco, não significa dizer que eu apoio ou desapoio o governo, não é isso, mas eu acho que as perspectivas elas vão mudar e a gente vai voltar
a crescer em alguns patamares próximos a 2%, 3%, mas acho que são importantes essas visões, não é? Até porque a gente está num momento de uma crise, já estamos começando a revisitar os nossos planejamentos estratégicos, né? Ou seja, o que vai ser o futuro, e isso é importante para toda a organização. Bom, pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação desses meus amigos, profissionais de primeira linha, Rogério Panessa, sócio-líder de outsourcing da Deloitte, Vandic Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios, o Ipker Gomes dos Santos, sócio-líder de consultoria digital, Ricardo Rosati, sócio-líder da área de BPO da Mazars Brasil. Agradecer imensamente todo o apoio que nós tivemos da nossa área de marketing, da Mazars, vocês que participaram tiveram a paciência de aguentar a gente falando até agora, mas eu entendo que a gente debateu alguns assuntos importantes, vocês puderam perceber a importância da terceirização num processo de negócio, ou seja, a importância do empresário dedicar seu tempo ao core business, né? Ou seja, e deixar que outras atividades sejam feitas por empresas que estão altamente preparadas, capacitadas e que foram colocadas à prova agora. Ou seja, nós fomos colocados à prova nesse momento de crise e a gente respondeu, os clientes perceberam, ou seja, ninguém sofreu, nenhum cliente sofreu, as informações estão seguras, o time está entregando, está sendo produtivo e eu acho que a gente vai sair fortalecido desse processo. Gostaria de relembrar os próximos webinários. Amanhã o Ipker vai estar liderando um webinar de transformação digital. Então, convido vocês a participarem. Será amanhã às 18 horas, não é, Ipker? Acho que vai ser, nós vamos falar mais profundamente o que é uma transformação digital. Temos, na semana que vem, um webinar sobre riscos e fraudes em momentos de pandemia, um tema extremamente importante, ou seja, a ida das pessoas às suas casas e trabalhar de casa aumentou demais o risco cibernético, ou seja, então nós vamos abordar esses aspectos, como também vamos ter um outro sobre auditoria, que vamos falar sobre o Covid e o impacto do Covid nas demonstrações financeiras. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e espero em breve estar com vocês. Até logo, até mais. Agradecemos, então, a presença de todos vocês. Lembrando que dúvidas podem ser enviadas para responde.covid@mazars.com.br. Vocês também podem acessar o nosso site, forummazars.com.br. Os vídeos de todos os nossos webinários estão gravados lá e também o contato de todos os nossos painelistas. Muito obrigada pela presença. Até. Parabéns para vocês aí, Rosati, Vandic, o Ipker, Eduardo, Vanessa. Foi um bate-papo de alto nível, foi incrível. Gostei bastante. Aliás, todo mundo aqui nos bastidores, né? O pessoal estava mandando bastante parabenização, gostando bastante. Acho que foi incrível. Tinha gente gravando, inclusive. Maravilha. A gente também fica muito satisfeito. Agradece a participação de todo mundo. Foi realmente muito, muito bacana. Obrigado, viu, gente? Valeu, Rosati. Obrigada, Walter. Obrigada, Eduardo. O pessoal está agradecendo aqui, falando do quanto foi bom. Marcelo. Vivian, parabenizando. Obrigada, pessoal. Obrigado, Milena. Obrigado, pessoal. Tchau.
Valeu, pessoal. Deixando aí os nossos contatos, estou encerrando a nossa live aqui.